Eu nunca contei essa história para ninguém fora da família. As pessoas da cidade grande riem. Dizem que é coisa de caipira, de quem bebe cachaça demais e vê assombração em tudo. Mas eu sei o que vivi. Eu sei o que vi. E até hoje, quase 20 anos depois, ainda acordo no meio da noite com o coração disparado, ouvindo aquele som de novo na minha cabeça. Meu nome é Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Nasci e cresci numa fazendinha no interior de Goiás, perto de Pirenópolis, num lugar chamado Vila de São Jorge, encostado na Chapada dos Veadeiros. É uma região bonita para danar, cachoeira para todo lado, morro alto, mata fechada, céu tão estrelado que parece que Deus derramou um saco de diamante lá em cima. Mas também é lugar antigo, lugar onde o pessoal fala baixo quando passa por certo caminho à noite, lugar onde as histórias não são só histórias. Era 2007. Eu tinha uns 25 anos, solteiro, ajudava meu pai na roça de milho e feijão e criava umas vacas magras. A casa era simples, parede de adobe, telha de barro, chão batido. Tinha eu, meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova, a Maria, que na época tinha 15 anos. A gente vivia tranquilo. Acordava cedo, ia para a roça, voltava ao entardecer, jantava feijão com arroz e carne seca, rezava o terço e dormia. Tudo começou numa noite de lua cheia de agosto. Estava um calor danado, daqueles que o ar parece grosso. Eu tinha ido fechar o curral mais tarde que o normal porque uma vaca estava parindo. Quando voltei para casa, já passava das 10. A luz do lampião estava acesa na cozinha e minha mãe estava lavando louça. Meu pai já tinha deitado. Maria estava no quarto dela, lendo um gibi com lanterna. Eu sentei na varanda para tomar um ar, fumando um cigarro de palha. Foi aí que ouvi o primeiro assovio. Era um assovio baixinho, mas nítido, vindo da mata que ficava atrás da casa. 3 notas curtas, depois uma longa. Parecia alguém chamando. Eu conheço todos os sons da noite ali. Coruja, cachorro latindo longe, vento nas folhas, até o mugido das vacas. Mas aquilo não era nada conhecido. Fiquei quieto, ouvindo. Veio de novo. As mesmas 3 notas curtas, a longa, e depois, silêncio. Pensei que podia ser algum vaqueiro perdido ou alguém brincando. Apaguei o cigarro e entrei para dormir. No dia seguinte, contei para o meu pai. Ele franziu a testa, mas não falou nada. Só disse: "Fique esperto, Tião. Não responde assovio de noite." Eu ri. Achei exagero. Meu pai era homem sério, católico antigo, acreditava em tudo que a avó dele contava. Mas eu era jovem, achava que era tudo lenda. Na noite seguinte, o assovio voltou, mais perto. Eu estava deitado na varanda porque o calor dentro de casa estava insuportável. Dessa vez, o som veio quase do quintal. 3 notas curtas, uma longa. E depois, uma risadinha abafada, como de criança. Meu sangue gelou. Levantei da rede de um pulo e gritei: "Quem tá aí? Sai daí, senão eu atiro." Silêncio total. Nem grilo cantava. Só o vento leve. Entrei em casa correndo, tranquei a porta. Minha mãe acordou assustada. Contei para ela. Ela fez o sinal da cruz e disse: "É o Saci, Tião. Não responde, não olha, não vai atrás." Eu ri de nervoso. Saci, aquela coisa de uma perna só, gorro vermelho, cachimbo. Coisa de história para criança dormir com medo. Mas dormi mal aquela noite. Sonhei com uma sombra pulando numa perna só, rindo de mim. Os dias foram passando e o assovio virou rotina. Toda noite, entre 10h30 e meia-noite, ele aparecia. Às vezes perto da casa, às vezes mais longe, na beira do rio. E não era só assovio. Começaram a acontecer outras coisas. As galinhas começaram a sumir, uma por noite. A gente encontrava só as penas espalhadas, como se algo tivesse chupado elas. Meu pai disse que era raposa, mas raposa não deixa a pena tão arrumadinha, em círculo perfeito. As vacas começaram a ficar nervosas, mugiam a noite toda, como se vissem algo. Uma manhã encontramos o curral aberto. Todas as vacas estavam juntas num canto, tremendo, olhando para o mesmo lugar, a entrada da mata. E a Maria, coitada da Maria, ela começou a falar dormindo. Dizia coisas estranhas.
Dizia que tinha um amigo novo, que ele contava histórias engraçadas, que ele queria que ela fosse com ele para a mata para ver as cachoeiras secretas. Uma noite, ela não aguentei mais. Peguei a espingarda de chumbo grosso do meu pai, uma lanterna e saí para ver o que era. Meu pai tentou me impedir. Não vai, menino. Isso não é coisa que se enfrenta com bala. Mas eu fui. A lua estava cheia de novo, iluminando tudo. Caminhei em direção à mata, seguindo o assovio que acabara de ouvir. 3 notas curtas, uma longa. Risadinha. Cheguei na beira da mata. O ar estava frio de repente, apesar do calor. As folhas não se mexiam. Eu apontei a lanterna para dentro. E vi. Era pequeno. Não tinha mais de 1 metro. Pele escura, cabelo preto e crespo, um gorro vermelho torto na cabeça, só uma perna. A outra era um toco. Estava encostado numa árvore, fumando um cachimbo minúsculo, olhos pretos brilhando na luz da lanterna e rindo com dentes brancos demais. Eu congelei. A espingarda pesava 1 tonelada nas minhas mãos. Ele deu um assovio longo, rodopiou numa perna só, rápido para danar, e sumiu entre as árvores. Mas antes de sumir, falou. Voz fina, de criança, mas velha ao mesmo tempo. Vem brincar, Tião! Vem brincar comigo! Eu larguei a lanterna e corri para casa. Tranquei tudo. Meu pai estava acordado, rezando. Minha mãe chorando. Maria estava na janela, olhando para a mata, sorrindo. Depois daquela noite, as coisas pioraram muito. O Saci não ficava só na mata. Ele vinha para dentro do quintal. A gente ouvia os passos dele, um pé só, pulando. Poc, poc, poc. Bem devagar, rodeando a casa. As panelas caíam sozinhas na cozinha. O rádio ligava sozinho no meio da noite, tocando música antiga, forró velho que ninguém ouvia mais. E Maria mudou. Ficava horas olhando para o nada, falando sozinha. Dizia que tinha um amigo novo, que ele contava histórias engraçadas, que ele queria que ela fosse com ele para a mata para ver as cachoeiras secretas. Uma noite, ela não aguentei mais. Peguei a espingarda de chumbo grosso do meu pai, uma lanterna e saí para ver o que era. Meu pai tentou me impedir. Não vai, menino. Isso não é coisa que se enfrenta com bala. Mas eu fui. A lua estava cheia de novo, iluminando tudo. Caminhei em direção à mata, seguindo o assovio que acabara de ouvir. 3 notas curtas, uma longa. Risadinha. Cheguei na beira da mata. O ar estava frio de repente, apesar do calor. As folhas não se mexiam. Eu apontei a lanterna para dentro. E vi. Era pequeno. Não tinha mais de 1 metro. Pele escura, cabelo preto e crespo, um gorro vermelho torto na cabeça, só uma perna. A outra era um toco. Estava encostado numa árvore, fumando um cachimbo minúsculo, olhos pretos brilhando na luz da lanterna e rindo com dentes brancos demais. Eu congelei. A espingarda pesava 1 tonelada nas minhas mãos. Ele deu um assovio longo, rodopiou numa perna só, rápido para danar, e sumiu entre as árvores. Mas antes de sumir, falou. Voz fina, de criança, mas velha ao mesmo tempo. Vem brincar, Tião! Vem brincar comigo! Eu larguei a lanterna e corri para casa. Tranquei tudo. Meu pai estava acordado, rezando. Minha mãe chorando. Maria estava na janela, olhando para a mata, sorrindo. Depois daquela noite, as coisas pioraram muito. O Saci não ficava só na mata. Ele vinha para dentro do quintal. A gente ouvia os passos dele, um pé só, pulando. Poc, poc, poc. Bem devagar, rodeando a casa. As panelas caíam sozinhas na cozinha. O rádio ligava sozinho no meio da noite, tocando música antiga, forró velho que ninguém ouvia mais. E Maria mudou. Ficava horas olhando para o nada, falando sozinha. Dizia que tinha um amigo novo, que ele contava histórias engraçadas, que ele queria que ela fosse com ele para a mata para ver as cachoeiras secretas. Uma noite, ela não aguentei mais. Peguei a espingarda de chumbo grosso do meu pai, uma lanterna e saí para ver o que era. Meu pai tentou me impedir. Não vai, menino. Isso não é coisa que se enfrenta com bala. Mas eu fui. A lua estava cheia de novo, iluminando tudo. Caminhei em direção à mata, seguindo o assovio que acabara de ouvir. 3 notas curtas, uma longa. Risadinha.
Cheguei na beira da mata, o ar estava frio de repente, apesar do calor. As folhas não se mexiam, eu apontei a lanterna para dentro. E vi. Era pequeno, não tinha mais de 1 metro. Pele escura, cabelo preto e crespo, um gorro vermelho torto na cabeça, só uma perna. A outra era um toco. Estava encostado numa árvore, fumando um cachimbo minúsculo, olhos pretos brilhando na luz da lanterna e rindo com dentes brancos demais. Eu congelei. A espingarda pesava 1 tonelada nas minhas mãos. Ele deu um assovio longo, rodopiou numa perna só, rápido para danar, e sumiu entre as árvores. Mas antes de sumir, falou. Voz fina, de criança, mas velha ao mesmo tempo. Vem brincar, Tião! Vem brincar comigo! Eu larguei a lanterna e corri para casa. Tranquei tudo. Meu nome é Geraldo, mas desde menino todo mundo me chama de Geraldinho. Nasci e me criei numa fazenda pequena no interior de Minas Gerais, num lugar chamado São Bartolomeu, pertinho de Ouro Preto. É uma região antiga, cheia de histórias que o povo conta em volta da fogueira, minas abandonadas, casarões coloniais caindo aos pedaços, igrejas barrocas com cemitérios cheios de túmulos sem nome. A minha fazenda ficava num vale fundo, cercada por mata atlântica fechada, com um riacho que corria o ano inteiro e um velho engenho de cana que ninguém mais usava desde que meu avô morreu. Era 1998. Eu tinha 32 anos, casado com a dona Lúcia há 8, e a gente tinha 3 filhos, o Zé, de 10, a Ritinha, de 7, e o caçula, o Pedrinho, que tinha acabado de fazer 4. A vida era dura, mas boa. Acordava às 4 da manhã para ordenhar as vacas, plantava milho, feijão, café nas encostas. À noite, depois do jantar, quase sempre tutu de feijão com torresmo e farofa, a gente sentava na varanda, tomava um café coado, ouvia o rádio de pilha tocando moda de viola e contava causos. Meu sogro, seu Antônio, que morava com a gente desde que viúvo, era o melhor contador de histórias da redondeza. Ele sabia todas as lendas antigas. Tudo começou numa sexta-feira de novembro, véspera do dia de finados. Estava um calor abafado, o céu carregado de nuvens escuras, mas sem chuva. Seu Antônio tinha ido à cidade vender queijo mina e linguiça e voltou tarde, já escuro. Chegou quieto, coisa rara nele, e foi direto para o quarto sem jantar. No dia seguinte, ele me chamou para o canto e disse com a voz baixa: Geraldinho, ontem na volta eu vi uma coisa que não desejo para ninguém. Passei pelo caminho velho, perto da curva do engenho abandonado, e ouvi um galope, mas não era cavalo comum. Era um trotar pesado, rápido demais, e vinha fogo pelo ar. Eu me escondi atrás de uma moita e vi uma mula preta, grande, sem cabeça. Onde devia ter cabeça saía uma labareda azul forte, iluminando tudo. Ela passou galopando, relinchando um som que parecia grito de mulher sofrendo. Eu rezei todas as rezas que sei e ela sumiu na mata. Eu ri, achei que era exagero de velho. Mula sem cabeça? Aquela lenda da mulher que pecou com o padre e foi amaldiçoada por Deus a vagar assim até o juízo final? Coisa de avó para assustar criança. Mas seu Antônio ficou sério o resto do dia, benzendo a casa toda com um ramo de arruda e água benta que ele guardava num garrafão. Pensei que era só isso, mas não era. Na noite de finados, a gente fez o de sempre. Acendeu vela para os mortos da família no pequeno altar da sala, rezou o terço inteiro. As crianças dormiram cedo. Eu e Lúcia fomos para a cama por volta das 10. Seu Antônio ficou na varanda, fumando seu cachimbo de barro. Acordei de madrugada, não sei que horas, com um barulho distante, um galope, pesado, ritmado, vindo da estrada de terra que passava longe da casa. Eu me levantei, fui até a janela. A lua estava cheia, iluminando o quintal, o curral, a mata ao fundo. O galope foi ficando mais perto, e então veio o relincho, um som agudo, desesperado, que parecia uma mulher chorando e gritando ao mesmo tempo. Lúcia acordou assustada. Geraldo, o que é isso? Eu disse para ela ficar quieta. Peguei o facão que ficava embaixo da cama e saí para o quintal. Seu Antônio já estava lá, de espingarda na mão, pálido como cera. O galope parou.
Silêncio total. Nem grilo, nem sapo, nem vento. Só o cheiro de enxofre no ar, forte, como se alguém tivesse acendido fósforo grande. Então vimos, lá na cerca do curral, parada, uma forma preta enorme, uma mula, mas sem cabeça. No lugar do pescoço, uma chama azulada, alta, dançando como fogo fato. Os olhos dela, os olhos não existiam, mas a gente sentia que ela nos encarava. Ela bufava e cada bufada saía faísca. Seu Antônio murmurou: "Não olha nos olhos da chama, Geraldinho. Não fala nada." Mas eu, teimoso, gritei: "Sai daqui, coisa ruim! Em nome de Deus!" A mula relinchou alto, um som que gelou o sangue. Deu um coice no ar, fogo voou para todo lado e saiu galopando em volta da casa. Rodou 3 vezes, rápido para danar, deixando um rastro de brasas no chão. As vacas no curral enlouqueceram, mugindo, batendo nos paus. As galinhas voaram do puleiro. Depois, sumiu na direção do riacho. Na manhã seguinte, o chão estava marcado, cascos grandes, profundos, em círculo perfeito em volta da casa. E no curral, uma vaca leiteira boa estava morta. Não tinha marca, não tinha sangue, só os olhos arregalados, como se tivesse morrido de susto. A partir daquela noite, a mula virou visita constante. Toda sexta-feira, sem falta, ela aparecia. Às vezes só o galope distante, às vezes rondava a casa, às vezes parava na porta e relinchava, como se chamasse alguém. As crianças começaram a ter pesadelo. O Pedrinho acordava chorando, dizendo que uma moça de fogo vinha no quarto dele pedindo ajuda. A Ritinha desenhava mulas pretas sem cabeça nos cadernos da escola. O Zé, mais velho, tentava bancar o Valente, mas eu via ele rezando escondido. Lúcia emagreceu, ficava o dia todo benzendo a casa, queimando incenso, espalhando sal nos cantos. Seu Antônio não falava mais, só rezava. Rezava o tempo todo. Uma noite eu não aguentei. Peguei a espingarda, carreguei com balas bentas que o padre de São Bartolomeu tinha dado para o seu Antônio anos antes e saí atrás dela. Segui o galope mata adentro, pelo caminho velho que levava para o engenho abandonado. A mata estava escura, mas a chama dela iluminava o caminho. Eu corria atrás, gritando rezas, atirando para o alto. Cheguei no engenho, um casarão de pedra em ruínas com a roda de água parada há décadas. Ela estava lá, parada no meio do pátio, a chama azul maior que nunca, e então, pela primeira vez, ouvi a voz. Era a voz de mulher, sofrida, vindo de dentro da chama. "Me ajuda, eu não queria, o padre, o pecado, me tira dessa maldição." Eu congelei, a espingarda caiu da minha mão. A mula deu um passo para frente, o calor da chama chegou até mim. Eu vi dentro do fogo um rosto de mulher, bonito, mas queimado, chorando lágrimas de fogo. Ela relinchou de novo, um grito que parecia rasgar a alma. Depois galopou para o fundo do engenho, sumindo numa parede de pedra. Eu voltei para casa tremendo, chorando como criança. Contei tudo para o seu Antônio. Ele só disse: "É a comadre Florinda. Todo mundo na região sabe. Ela viveu aqui no tempo da escravidão. Era moça bonita, se envolveu com o padre da freguesia, engravidou. O padre negou, a família dela expulsou. Ela morreu no parto, sozinha, no engenho. Dizem que enterrou o bebê vivo para esconder o pecado. Deus amaldiçoou ela para sempre. A partir daquela noite, tentamos de tudo. Chamamos o padre para benzer a fazenda. Ele veio, fez missa, aspergiu água benta. Por 2 semanas nada aconteceu. Mas na terceira sexta-feira ela voltou, mais brava. Galopou tão rápido que derrubou a cerca do curral. O fogo queimou parte do pasto. E o Pedrinho sumiu. Acordamos de manhã e a cama dele estava vazia. A janela do quarto aberta, pegadas de casco pequeno, casco de mula, indo da janela até a mata. Saímos todos procurando, gritando o nome dele o dia inteiro. A polícia veio, vizinhos, cachorros, nada. 3 dias depois, encontramos o corpinho dele no riacho, afogado, os olhos abertos, olhando para o céu. Na margem, marcas de casco e um tufo de pelo preto queimado. A partir daquela noite, a família se desfez. Lúcia não aguentou, ficou louca de dor, teve que internar em Belo Horizonte. As crianças maiores foram morar com tia na cidade.
Seu Antônio bebeu até morrer 1 ano depois. Eu vendi a fazenda por uma mixaria e me mudei para Ouro Preto. Trabalho de pedreiro agora, restaurando o casarão antigo. Mas toda sexta-feira, não importa onde eu esteja, eu ouço. Distante, às vezes perto, o galope, o relincho, o coro de mulher. E às vezes, no espelho do banheiro, quando o vapor embaça o vidro, eu vejo uma chama azul, um rosto sofrido. Ela ainda vaga, e eu sei que um dia ela vai me levar, porque eu ouvi o chamado e não ajudei. Meu nome é Valdemar, mas desde menino me conhecem por Deca. Nasci e fui criado num sítio pequeno no interior da Bahia, num lugar chamado Rio de Contas, na Chapada Diamantina. É uma terra alta, de serra brava, com cachoeiras que parecem cair do céu, garimpos antigos abandonados, grutas profundas e uma mata que engole quem não conhece o caminho. O povo dali é simples, planta feijão, mandioca, cria gado magro, faz farinha no engenho de madeira. A casa da gente era de taipa, com chão de terra batida, telhado baixo, um quintal grande com pomar de laranja, goiaba e manga. Tinha eu, minha mulher Rosa, que Deus a tenha, os 4 filhos, o mais velho, o João, com 16 anos na época, a Mariazinha, de 14, o Zeca, de 11, e a caçula, a Lurdinha, que tinha só 8, e minha mãe velha, Dona Cotinha, que morava com a gente desde que meu pai morreu afogado no rio 20 anos antes. Isso aconteceu em 1987, quando eu tinha 38 anos. Era tempo de seca braba, o sol rachando a terra, o rio virando fio d'água, as vacas magras com os ossos aparecendo. A gente vivia apertado, mas se virava. Eu saía cedo para a roça, voltava ao meio-dia para almoçar feijão com farinha e carne de sol, depois ia de novo até o sol se pôr. À noite, acendia o lampião, a Rosa costurava, as crianças faziam lição à luz fraca, minha mãe contava histórias antigas, causos de garimpeiro que encontrou diamante do tamanho de ovo de pomba, de escravo fugido que virou quilombola na serra e, claro, das coisas ruins que rondam a chapada à noite. Dona Cotinha falava muito do lobisomem. Dizia que era homem que nasceu o 7º filho homem seguido, ou que cometeu pecado grave, ou que a mãe comeu carne de lobo durante a gravidez. As versões mudam conforme quem conta. O fato é que nas noites de lua cheia, especialmente nas sextas-feiras, o homem vira bicho, fica peludo, com dente grande, unha comprida, olho vermelho, e sai uivando pela mata, atacando quem encontra pelo caminho. Para se livrar, tem que ferir ele com bala benta ou faca de prata, ou amarrar um rosário no pescoço dele para obrigar a voltar à forma humana. Minha mãe contava isso com voz baixa, fazendo o sinal da cruz, e mandava a gente nunca sair de casa depois das 10 na noite de lua cheia. Eu ria, achava coisa de velho, superstição, homem virar lobo, coisa de filme que passava no cinema de Rio de Contas uma vez por mês. Eu era homem prático, acreditava em Deus, ia à missa quando dava, mas não nessas lendas. Tudo começou numa sexta-feira de agosto, lua cheia enorme, redonda, iluminando tudo como se fosse dia. Eu tinha ido à cidade vender farinha e comprar querosene, e voltei tarde, já quase meia-noite. O caminho era longo, uns 8 quilômetros de estrada de terra, passando por mata fechada e um trecho perto do rio seco. Quando cheguei perto do sítio, ouvi o uivo. Foi um som longo, rouco, que começou baixo e subiu até gelar a espinha. Não era cachorro, não era onça. Onça eu conhecia o rugido. Era algo diferente, algo que parecia humano e animal ao mesmo tempo. Parei o burro, escutei. Veio de novo, mais perto, da mata do lado esquerdo. Depois, silêncio. Pensei que podia ser algum bicho ferido. Apertei o passo, cheguei em casa suado frio. A Rosa estava acordada, esperando com o lampião na porta. Deca, tu ouviu isso? Ouvi, deve ser cachorro bravo de algum sítio vizinho.
Ela não acreditou, mas não falou mais nada. Trancamos tudo, fomos dormir. No dia seguinte, o seu Zé Maria, vizinho que morava a 2 quilômetros, veio contar. Disse que na noite passada perdeu 3 ovelhas. Encontrou os corpos estraçalhados perto do curral, pescoço rasgado, como se dente grande tivesse mordido, sangue espalhado, mas quase nada comido, só matado. E pegadas estranhas, de pé humano, mas grande demais, com marca de garra. A notícia correu à redondeza. O povo começou a falar que era lobisomem, que tinha aparecido de novo depois de anos. Alguns diziam que era o filho do seu Manuel, garimpeiro que tinha 7 filhos homens e morava em Andarai. Outros diziam que era um homem de Lençóis que brigou com a mulher e sumiu. Eu ainda não acreditava, mas comecei a ficar esperto. As semanas foram passando. Toda sexta-feira de lua cheia, o uivo voltava. Às vezes longe, às vezes perto. Animais começaram a sumir, galinha do seu Zé Maria, um bezerro do seu Orlando, 2 cabras do compadre João Batista. Sempre a mesma coisa. Pescoço rasgado, pouco comido, pegadas grandes. As crianças ficaram assustadas. A Lurdinha chorava à noite, dizendo que ouvia alguém andando em volta da casa. O Zeca, que era valente, começou a dormir com o facão embaixo do travesseiro. A Mariazinha parou de ir buscar lenha sozinha. Minha mãe rezava o terço inteiro toda noite, benzendo a casa com um ramo de arruda e alecrim. Uma noite de setembro, lua cheia de novo, eu não aguentei. Peguei a espingarda velha, carreguei com um cartucho grosso, um facão e saí para vigiar o curral. Sentei num tronco, escondido, esperando. A noite estava clara, quente, os grilos cantando, o vento leve nas folhas. Por volta das 2 da manhã, ouvi o uivo. Perto, muito perto. Veio da mata do lado esquerdo. Depois, silêncio. Pensei que podia ser algum bicho ferido. Apertei o passo, cheguei em casa suado frio. A Rosa estava acordada, esperando com o lampião na porta. Deca, tu ouviu isso? Ouvi, deve ser cachorro bravo de algum sítio vizinho. Ela não acreditou, mas não falou mais nada. Trancamos tudo, fomos dormir. No dia seguinte, o seu Zé Maria, vizinho que morava a 2 quilômetros, veio contar. Disse que na noite passada perdeu 3 ovelhas. Encontrou os corpos estraçalhados perto do curral, pescoço rasgado, como se dente grande tivesse mordido, sangue espalhado, mas quase nada comido, só matado. E pegadas estranhas, de pé humano, mas grande demais, com marca de garra. A notícia correu à redondeza. O povo começou a falar que era lobisomem, que tinha aparecido de novo depois de anos. Alguns diziam que era o filho do seu Manuel, garimpeiro que tinha 7 filhos homens e morava em Andarai. Outros diziam que era um homem de Lençóis que brigou com a mulher e sumiu. Eu ainda não acreditava, mas comecei a ficar esperto. As semanas foram passando, toda sexta-feira de lua cheia o uivo voltava. Às vezes longe, às vezes perto. Animais começaram a sumir, galinha do seu Zé Maria, um bezerro do seu Orlando, 2 cabras do compadre João Batista. Sempre a mesma coisa. Pescoço rasgado, pouco comido, pegadas grandes. As crianças ficaram assustadas. A Lurdinha chorava à noite, dizendo que ouvia alguém andando em volta da casa. O Zeca, que era valente, começou a dormir com o facão embaixo do travesseiro. A Mariazinha parou de ir buscar lenha sozinha. Minha mãe rezava o terço inteiro toda noite, benzendo a casa com um ramo de arruda e alecrim. Uma noite de setembro, lua cheia de novo, eu não aguentei. Peguei a espingarda velha, carreguei com cartucho grosso, um facão e saí para vigiar o curral. Sentei num tronco, escondido, esperando. A noite estava clara, quente, os grilos cantando, o vento leve nas folhas. Por volta das 2 da manhã, ouvi o uivo. Perto, muito perto. Veio da mata do lado esquerdo. Depois, silêncio. Pensei que podia ser algum bicho ferido. Apertei o passo, cheguei em casa suado frio. A Rosa estava acordada, esperando com o lampião na porta.
Deca, tu ouviu isso? Ouvi, deve ser cachorro bravo de algum sítio vizinho. Ela não acreditou, mas não falou mais nada. Trancamos tudo, fomos dormir. No dia seguinte, o seu Zé Maria, vizinho que morava a 2 quilômetros, veio contar. Disse que na noite passada perdeu 3 ovelhas. Encontrou os corpos estraçalhados perto do curral, pescoço rasgado, como se dente grande tivesse mordido, sangue espalhado, mas quase nada comido, só matado. E pegadas estranhas, de pé humano, mas grande demais, com marca de garra. A notícia correu à redondeza. O povo começou a falar que era lobisomem, que tinha aparecido de novo depois de anos. Alguns diziam que era o filho do seu Manuel, garimpeiro que tinha 7 filhos homens e morava em Andarai. Outros diziam que era um homem de Lençóis que brigou com a mulher e sumiu. Eu ainda não acreditava, mas comecei a ficar esperto. As semanas foram passando. Toda sexta-feira de lua cheia o uivo voltava. Às vezes longe, às vezes perto. Animais começaram a sumir. Galinha do seu Zé Maria, um bezerro do seu Orlando, 2 cabras do compadre João Batista. Sempre a mesma coisa. Pescoço rasgado, pouco comido, pegadas grandes. As crianças ficaram assustadas. A Lourdinha chorava à noite, dizendo que ouvia alguém andando em volta da casa. O Zeca, que era valente, começou a dormir com o facão embaixo. Meu nome é Raimundo, mas desde pequeno todo mundo me chama de Mundico. Nasci e me criei num vilarejo perdido no interior do Pará, num lugar chamado Breu Velho, perto do rio Xingu, encostado na floresta amazônica. É uma terra quente o ano inteiro, de chuva forte no inverno e seca braba no verão, com um rio cheio de piranha, jacaré e peixe que dá para viver. A gente morava numa casa de palafita para fugir da enchente, feita de madeira de lei e coberta de palha de ubim. Tinha eu, minha mulher Benedita, que Deus a guarde na glória, os 5 filhos, o mais velho, o Antônio, com 18 anos na época, a Francisca, de 16, o Raimundinho, de 13, a Beneditinha, de 10 e o caçula, o Pedro, que tinha só 6. E meu irmão mais novo, o Zé, que veio morar com a gente depois que perdeu a roça dele num incêndio. Isso aconteceu em 1994, quando eu tinha 42 anos. Eu era caçador e pescador, mas também plantava um pouco de mandioca, milho e feijão para vender na feira de Altamira. Saía cedo no igarapé com a canoa, armava a rede, caçava anta, capivara, porco do mato para complementar o sustento. A vida era dura, mosquito para danar, malária que pegava todo mundo de vez em quando, onça que rondava o vilarejo. Mas a gente se virava. À noite, sentava na varanda da palafita, tomava uma cachaça caseira, ouvia o barulho da floresta, macaco uivando, sapo cantando, o rio correndo, e a Benedita contava histórias para as crianças. Ela sabia todas as lendas antigas que a avó dela, índia da tribo Caiapó, tinha ensinado. Ela falava muito do Curupira. Dizia que ele é o protetor da mata, um caboclo pequeno, cabelo vermelho como fogo, pés virados para trás para enganar quem segue as pegadas dele. Ele assovia forte, imita a voz de gente, faz caçador se perder na floresta para sempre se desrespeitar a mata. Derrubar árvores sem necessidade, caçar fêmea prenha, matar mais do que come, queimar roça grande. Para se livrar dele, tem que deixar a festa. Fumo de rolo, cachaça, farinha, ou amarrar um laço vermelho no tronco de árvore para pedir licença. Benedita contava isso com voz séria, olhando para as crianças. Nunca entra na mata sem respeito. Nunca responde assovio que não conhece. Eu ria. Achava coisa de mulher, de índio antigo. Eu era homem da cidade pequena. Tinha estudado até a 4ª série. Acreditava no progresso. Madeireiro chegando, estrada abrindo, garimpo dando dinheiro. Caçado ao que precisava. Vendia pele de onça para o pessoal de fora. Derrubava a árvore para fazer cerca nova. Curupira, isso é para assustar criança que foge para o mato.
Mas em 1994, a seca veio forte. O rio baixou tanto que dava para atravessar a pé em alguns trechos. O peixe sumiu, a caça ficou escassa, a família passando fome. O Antônio, meu filho mais velho, começou a trabalhar comigo, aprendendo a caçar. Ele era bom, olho afiado, tiro certeiro. A gente saía por dias na mata, acampava, trazia carne para semanas. Tudo começou numa terça-feira de junho, sol rachando. Eu e o Antônio tínhamos saído para caçar há 3 dias. Armamos rede no igarapé, pegamos pouco peixe. Decidimos entrar mais fundo na Mata Virgem, onde ninguém ia, para tentar anta ou veado. Caminhamos o dia inteiro, abrindo picada com facão. Na tardinha, ouvimos o assovio. Foi um assovio alto, agudo, 3 notas rápidas, depois uma longa, ecoando entre as árvores. Parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo perto. O Antônio parou. Pai, ouviu isso? Deve ser algum índio caçando, ou pássaro grande. Mas o assovio voltou, mais perto. E depois, uma risada. Baixa, rouca, como de homem velho. Continuamos, achamos rastro fresco de anta. Seguimos, mas as pegadas eram estranhas. Grandes, de pé humano descalço, mas viradas para trás. O calcanhar na frente, os dedos atrás. O Antônio viu primeiro. Pai, olha isso, como assim? Eu ri de nervoso. Deve ser brincadeira de alguém, ou o chão mole enganou. Mas no fundo eu senti um frio na espinha. Lembrei das histórias da Benedita. Naquela noite, acampamos numa clareira. Acendemos fogueira pequena. O assovio não parou. Rodou a gente a noite toda. Hora de um lado, hora de outro. Às vezes imitava a voz de mulher chamando Antônio, Antônio, voz parecida com a da mãe dele. O menino ficou pálido, segurando o facão. Eu gritei, sai daí, quem quer que seja, a gente tá armado. Silêncio. Depois, risada forte, ecoando. Dormimos mal. Acordamos cedo e seguimos o rastro. Achamos a anta. Atirei. Matei. Mas era fêmea. Prenha. O Antônio quis deixar, mas a fome em casa era grande. Abatemos, tiramos a carne, deixamos o resto para os urubu. No caminho de volta, o assovio voltou, mais bravo, e a mata mudou. Árvores que a gente conhecia sumiram. Caminho que era reto virou labirinto. Andamos horas e voltamos para o mesmo lugar. O sol se pondo, a gente perdido. O Antônio começou a chorar. Pai, é o curupira. A gente matou a anta prenha. Eu neguei, mas no fundo sabia. Naquela noite, a fogueira não pegava direito. O assovio veio perto, muito perto. E então, vimos. Saiu de trás de uma árvore grande. Era pequeno, não mais de 1,5 metros. Pele morena, cabelo vermelho vivo, comprido até a vassoura. Olhos pretos brilhando. Pés, os pés virados para trás. Nu, só com uma tanga de folha, rindo com o dente afiado. Ele assoviou alto, rodopiou rápido, sumiu, mas deixou um rastro de pegada virada. Corremos a noite toda, o assovio nos guiando, confundindo, vozes chamando nomes da família. Mundico, Benedita tá chamando, volta para casa. No amanhecer, achamos o rio por milagre. Voltamos pro vilarejo 3 dias depois do previsto, magros, arranhados, loucos de sede. Contei para Benedita. Ela chorou, benzeu a gente com erva, fez promessa para São Sebastião. Pensei que tinha acabado, mas não. O curupira não perdoa fácil. As semanas seguintes foram um inferno. A caça sumiu de vez, as redes vinham vazias, as plantas da roça murcharam sem motivo, as crianças adoeceram, febre alta, delírio, falando que viam um homem vermelho na janela. O Zé, meu irmão, que era caçador bom, saiu sozinho para tentar sorte. Voltou 3 dias depois, louco, falando sozinho, dizendo que o curupira tinha mostrado para ele o futuro. A mata queimando, o rio seco, a gente morrendo de fome. Ele se enforcou 1 semana depois, na árvore de manga do quintal.
O Antônio mudou. Ficava horas olhando para a mata. Dizia que ouvia o assovio chamando ele, que o Curupira queria ele como ajudante para proteger a floresta. Uma noite de lua nova, escura para danar, ele sumiu. Saímos procurando com lanterna, chamando. Achamos as pegadas dele indo para a mata. E ao lado, pegadas pequenas, viradas para trás. Seguimos dias. Vizinhos ajudaram. Até Ribeirinho Índio. Nada. 2 semanas depois, achamos a espingarda dele pendurada numa árvore alta, com um laço vermelho amarrado. E embaixo, escrito na casca com facão: respeita a mata. O Antônio nunca mais apareceu. A família se acabou. A Benedita adoeceu de tristeza, teve tuberculose, morreu no ano seguinte. As crianças menores foram para casa de parente em Belém. A Francisca casou cedo e foi embora. O Raimundinho virou pescador em Altamira, mas bebe demais. O Pedro pequeno, ficou comigo um tempo, mas também ouvia o assovio. Fugiu para a cidade grande. Eu vendi tudo, me mudei para Altamira. Trabalho de carregador no porto agora. Cidade com luz, barulho, gente. Mas toda vez que passo perto de mata, ou ouço o vento nas árvores, eu escuto o assovio. 3 notas rápidas, uma longa. E às vezes, no sonho, vejo o Antônio. Cabelo vermelho, pés virados, rindo. Ele virou o novo Curupira. E um dia eu sei que ele vai me chamar de volta, para pagar o que devo à mata. Meu nome é Sebastião, mas desde que me conheço por gente, todo mundo me chama de Bastinho. Nasci e me criei numa comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, num lugar chamado São Raimundo do Jarauá, bem no meio do rio Solimões, perto de Tefé. É uma terra de água por todo lado, igarapé que entra mata dentro, rio largo que parece mar, enchente que sobe e inunda tudo no inverno, vazante que deixa praia de areia branca no verão. A casa da gente era de palafita alta, madeira de lei, teto de palha de buriti, com varanda grande para olhar o pôr do sol no rio. Tinha eu, minha mulher Maria Clara, que Deus a tenha em paz, os 6 filhos, o mais velho, o Manuel, com 19 anos na época, a Joana, de 17, o Sebastiãozinho, de 15, a Maria Luzia, de 12, o Francisco, de 9, e a caçula, a Clarinha, que tinha só 5 anos. E minha sogra velha, Dona Raimunda, que veio morar com a gente depois que o marido dela morreu picado por cobra no roçado. Isso aconteceu em 2001, quando eu tinha 45 anos. Eu era pescador de carreira, saía de madrugada na canoa de ubá, com o motor rabeta, armava rede, espinhel, matrinchã, pescava pirarucu grande, tambaqui, tucunaré, para vender na feira de Tefé ou para Manaus quando o barco de linha passava. Também plantava um pouco de mandioca para farinha, banana, macaxeira na terra firme quando a vazante baixava. A vida era boa nos bons tempos. Peixe farto, rio dando sustento, as crianças crescendo fortes, brincando na praia, nadando como peixe desde pequeno. À noite, a gente sentava na varanda, tomava tereré gelado ou cachaça de jambu, ouvia o barulho do rio correndo, o canto do cururu, o uivo do macaco guariba longe, e a Maria Clara cantava modas antigas, ladainhas de santo para as crianças dormirem. Minha sogra, Dona Raimunda, era a que contava as histórias mais antigas, aquelas que vinham dos avós caboclos, misturadas com menda de índio. Ela falava muito da Iara, dizia que era a mãe d'água, uma índia linda, cabelo preto comprido até a cintura, pele morena brilhando como escama de peixe, olhos verdes que encantam o homem. Vive no fundo do rio, em palácio de cristal, mas sobe à tona nas tardes de sol ou noites de lua cheia para cantar. A voz dela é a mais doce do mundo, mais bonita que qualquer rádio. E quem ouve perde a alma, fica louco de amor, entra no rio sem pensar, vai atrás dela e afoga. Nunca mais volta. Só o corpo aparece dias depois, boiando, com um sorriso no rosto como se tivesse morrido feliz. Para se proteger, tem que rezar forte para São Tomé, ou amarrar linha vermelha no pulso, ou jogar fumo de corda no rio pedindo licença.
Dona Raimunda contava isso olhando para o rio escuro, voz baixa. Nunca responde canto que não conhece. Nunca olha para a água quando a lua tá cheia. A Yara escolhe os homens bonitos, fortes, os que têm sangue quente. Eu ria, achava coisa de velha, medo de índio antigo. Eu era homem prático, criado no rio, nadava desde menino, respeitava o rio, mas não tinha medo. Sabia onde tinha remanso perigoso, onde tinha raia enterrada na areia, onde jacaré rondava. Yara, isso é para explicar homem que bebe demais e cai na água, ou que some com mulher de outro. A Maria Clara acreditava um pouco, benzendo as crianças com água de cheiro, mas não falava muito. Tudo começou numa tarde de setembro, vazante forte, o rio baixo, praia grande aparecendo. O Manuel, meu filho mais velho, tinha começado a sair sozinho para pescar, aprendendo o ofício para me ajudar. Ele era bonito moço, alto, forte de remar, cabelo cacheado, sorriso fácil que as moças da comunidade olhavam. Naquele dia ele saiu cedo para armar rede no igarapé do fundo, disse que voltava antes do sol se pôr, mas não voltou. A noite veio, a gente acendeu lanterna, chamou do alto da palafita: Manuel, Manuel! Nada. Saí com o Sebastiãozinho na canoa, remando contra a corrente, chamando. Só o eco respondendo. Voltamos de madrugada, a Maria Clara chorando, os meninos assustados, Dona Raimunda rezando o terço inteiro. No dia seguinte, o vilarejo inteiro ajudou a procurar, canoas subindo e descendo o rio, gente entrando em igarapé, gritando o nome dele. Achamos a canoa dele encalhada numa praia, rede armada, mas vazia, remo dentro, mas dele, nada, nem pegada na areia. A maré tinha apagado tudo. 3 dias depois, o corpo apareceu boiando longe, perto da foz do Jarauá, afogado, mas com um sorriso estranho, olhos abertos olhando para o céu, como se tivesse visto coisa linda, e no cabelo dele, enrolado, um fio de alga verde que ninguém conhecia, brilhando como ouro. O padre de Tefé veio rezar missa de corpo presente. Todo mundo falou que foi acidente, correnteza forte, talvez jacaré. Mas Dona Raimunda olhou para o rio e disse baixo: foi ela, a Yara levou. Eu neguei, chorei como homem chora, enterrei meu filho no cemitério da comunidade, mas no fundo fiquei com raiva do rio que sempre me deu sustento. As semanas foram passando, a Maria Clara emagreceu, ficava horas olhando a água, cantando baixo as modas que o Manuel gostava. As crianças pararam de nadar. O Sebastiãozinho, que era o mais apegado ao irmão, começou a falar dormindo. Ela tá cantando, que voz bonita, vou atrás. Uma tarde de outubro, lua cheia nascendo grande e amarela no rio, eu estava consertando rede na varanda quando ouvi um canto, doce, lindo, voz de mulher que parecia vir do fundo da água, subindo devagar. Era uma moda antiga que a Maria Clara cantava, mas mais perfeita, mais triste e mais alegre ao mesmo tempo. Parava o coração. Olhei para o rio, a água estava calma, refletindo a lua, e no meio, perto da curva, vi uma cabeça, cabelo preto comprido boiando, ombros morenos brilhando. Ela cantava, olhando para casa. Meu sangue gelou, mas ao mesmo tempo uma vontade louca de ir até lá, de ouvir mais perto, de ver o rosto dela. Dona Raimunda me puxou para dentro. Não olha, Bastinho, não escuta, é ela. Trancamos tudo, rezamos a noite inteira. O canto parou ao amanhecer. Mas depois daquela tarde, o canto virou constante. Toda lua cheia, toda tarde de sol forte, ele vinha. Às vezes longe, às vezes perto da palafita. Voz imitando a da Maria Clara, ou da Joana, chamando nomes dos homens da casa. Bastinho, Sebastiãozinho, vem ouvir, vem nadar comigo. O Sebastiãozinho mudou de jeito. Ficava horas na beira do rio, olhando a água. Dizia que ouvia uma moça linda chamando ele, prometendo mostrar o fundo do rio, palácio de peixe, ouro de garimpo antigo. Eu batia nele, mandava trabalhar, mas ele sorria com o olho vidrado. Uma noite de novembro, lua cheia tão clara que dava para enxergar tudo, ele sumiu. Acordamos com a porta da palafita aberta, degrau molhado, a cama dele vazia. Saímos desesperados, canoas, lanternas, vizinhos, grito ecoando no rio. Achamos as pegadas dele na areia da praia, indo para a água. E na beira, marcas de mão pequena, dedos compridos, como se alguém tivesse puxado ele. O corpo dele apareceu 5 dias depois, boiando,
mesmo sorriso do irmão, mesmo fio de alga verde no cabelo. O padre de Tefé veio rezar missa de corpo presente. Todo mundo falou que foi acidente, correnteza forte, talvez jacaré. Mas Dona Raimunda olhou para o rio e disse baixo: foi ela, a Yara levou. Eu neguei, chorei como homem chora, enterrei meu filho no cemitério da comunidade, mas no fundo fiquei com raiva do rio que sempre me deu sustento. As semanas foram passando, a Maria Clara emagreceu, ficava horas olhando a água, cantando baixo as modas que o Manuel gostava. As crianças pararam de nadar. O Sebastiãozinho, que era o mais apegado ao irmão, começou a falar dormindo. Ela tá cantando, que voz bonita, vou atrás. Uma tarde de outubro, lua cheia nascendo grande e amarela no rio, eu estava consertando rede na varanda quando ouvi um canto, doce, lindo, voz de mulher que parecia vir do fundo da água, subindo devagar. Era uma moda antiga que a Maria Clara cantava, mas mais perfeita, mais triste e mais alegre ao mesmo tempo. Parava o coração. Olhei para o rio, a água estava calma, refletindo a lua, e no meio, perto da curva, vi uma cabeça, cabelo preto comprido boiando, ombros morenos brilhando. Ela cantava, olhando para casa. Meu sangue gelou, mas ao mesmo tempo uma vontade louca de ir até lá, de ouvir mais perto, de ver o rosto dela. Dona Raimunda me puxou para dentro. Não olha, Bastinho, não escuta, é ela. Trancamos tudo, rezamos a noite inteira. O canto parou ao amanhecer. Mas depois daquela tarde, o canto virou constante. Toda lua cheia, toda tarde de sol forte, ele vinha. Às vezes longe, às vezes perto da palafita. Voz imitando a da Maria Clara ou da Joana, chamando nomes dos homens da casa. Bastinho, Sebastiãozinho, vem ouvir, vem nadar comigo. O Sebastiãozinho mudou de jeito. Ficava horas na beira do rio, olhando a água. Dizia que ouvia uma moça linda chamando ele, prometendo mostrar o fundo do rio, palácio de peixe, ouro de garimpo antigo. Eu batia nele, mandava trabalhar, mas ele sorria com o olho vidrado. Uma noite de novembro, lua cheia tão clara que dava para enxergar tudo, ele sumiu. Acordamos com a porta da palafita aberta, degrau molhado, a cama dele vazia. Saímos desesperados, canoas, lanternas, vizinhos, grito ecoando no rio. Achamos as pegadas dele na areia da praia, indo para a água. E na beira, marcas de mão pequena, dedos compridos, como se alguém tivesse puxado ele. O corpo dele apareceu 5 dias depois, boiando, mesmo Meu nome é Antônio, mas desde menino todo mundo me chama de Tônio. Nasci e me criei numa comunidade ribeirinha chamada Santa Luzia do Tapará, no Baixo Amazonas, perto de Óbidos, no Pará. É uma terra de rio imenso, onde o Amazonas parece oceano, com ilhas que aparecem e somem na enchente, praias brancas na vazante, igarapés escuros cheios de vitória régia e jarandá. A casa era de palafita alta, madeira de açaí e teto de palha de ubim, com uma varanda grande que dava para o rio, onde a gente passava as tardes olhando o sol se afogar na água. Tinha eu, minha mulher, Rosa Maria, que Deus a guarde na glória eterna, os 7 filhos, o mais velho, o José, de 21 anos na época, a Ana, de 19, o Raimundo, de 17, a Rosa Filha, de 15, o Pedro, de 12, a Maria do Socorro, de 9, e o caçula, o Luizinho, que tinha só 4 anos. E minha cunhada mais nova, a Teresa, que veio morar com a gente depois que os pais dela morreram de febre no garimpo. Isso aconteceu em 1989, quando eu tinha 48 anos. Eu era pescador e caçador de ofício. Saía de madrugada na canoa grande, com motor de polpa, armava malhadeira para o pirarucu, espinhel para o tucunaré, subia igarapé para pegar tracajá ou caçar capivara quando a vazante deixava a terra firme. Também fazia farinha na casa de farinha comunitária, plantava roça de mandioca e banana na ilha quando a água baixava. A vida era farta nos bons tempos, peixe pulando na rede, açaí roxo dando em penca, festas juninas com quadrilha, forró de rabeca e muita cachaça de jambu. À noite, a gente sentava na varanda, tomava café preto com rapadura, ouvia o barulho do rio batendo na palafita, o canto do Uirapuru longe,
o ronco do boto cor-de-rosa soprando água, e a Rosa Maria contava histórias para as crianças menores. Minha cunhada Teresa, que era moça bonita, cabelo preto comprido, olhos verdes de cabocla, ajudava a contar as lendas que a avó dela, Índia Munduruku, tinha passado. Elas falavam muito do boto. Diziam que ele é o encanto do rio, um dolphin cor-de-rosa que, nas noites de festa, especialmente São João ou lua cheia, vira homem bonito, alto, pele morena clara, cabelo preto penteado para trás, chapéu branco de palha fina, roupa branca impecável apesar da lama, olho sedutor que brilha. Ele sai da água, vai para as festas, dança com as moças solteiras ou casadas, canta com voz doce, cheira a perfume de flor de cajueiro, seduz a mulher, leva para o mato ou para o fundo do rio, engravida ela. O filho nasce diferente, com sopro na nuca, ou narina grande, ou quieto demais, e o boto volta para buscar a mulher ou a criança. Quem resiste leva marca, fica louca de amor, ou afoga sozinha, ou some no rio para sempre. Para se proteger, tem que rezar para Nossa Senhora da Conceição, usar linha vermelha no pescoço, ou jogar alho e guiné na água pedindo licença. Teresa contava isso rindo, mas com voz baixa, olhando para o rio escuro. Nunca dança com estranho bonito em noite de festa. Nunca segue voz que chama do igarapé. O boto escolhe as mais bonitas, as de sangue quente. Eu ria alto, achava conversa de mulher, medo de caboclo antigo. Eu via boto todo dia, soprando perto da canoa, seguindo a gente para comer resto de peixe, rosa vivo na água marrom. Boto virar homem, isso é para explicar filho sem pai ou mulher que trai marido com forasteiro. A Rosa Maria acreditava mais, benzendo as filhas com ramo de arruda, mandando elas usarem escapulário, mas eu zombava. Tudo começou numa festa de São João de 1989, a maior que a comunidade já tinha feito. Tinha fogueira alta, quadrilha, rabeca tocando, barraca de mingau de banana, bolo de macaxeira, muita cachaça. Veio gente de comunidades vizinhas, barco lotado, as moças todas arrumadas, saia rodada, batom vermelho, cabelo solto. Minhas filhas dançando, a Ana e a Rosa Filha, bonitas que só, chamando a atenção. No meio da festa apareceu um homem que ninguém conhecia. Alto, forte, pele clara demais para o sol da região, cabelo preto brilhoso, chapéu branco novo, roupa branca sem uma mancha. Sorria fácil, olhos que pareciam brilhar na luz da fogueira. Dançava como ninguém, voz doce cantando modas antigas, as moças todas rodeando ele. Primeiro dançou com a Teresa, depois com a Ana, depois com a Rosa Filha. Ria alto, cheirava a flor forte. Eu achei estranho, perguntei para os vizinhos: quem é esse caboclo? Ninguém sabia. Disseram que chegou numa canoa pequena, sozinho, sem motor. A festa foi até de madrugada. Quando acabou, o homem sumiu. Mas a Teresa, a Ana e a Rosa Filha estavam diferentes. Olhos vidrados, sorriso bobo, falando baixo dele. Que moço bonito, que voz doce. Eu briguei. Estranho que ninguém conhece, fica longe desse aí. Mas nos dias seguintes as três mudaram. Ficavam horas na beira do rio, olhando a água, cantando baixo. Diziam que ouviam alguém chamando do igarapé, voz de homem bonito prometendo amor eterno, mostrando o fundo do rio cheio de ouro e peixe. Uma noite de lua cheia, o José, meu filho mais velho, que era pescador comigo, viu um boto rosa grande seguindo a palafita, soprando perto da escada. Depois, na margem, vi um homem branco saindo da água, nu, virando roupa branca, indo para o mato onde a Teresa tinha ido buscar lenha. Ele veio contar, assustado: pai, é o boto, ele está encantando as mulheres da casa. Eu ri, mas no fundo senti frio. Proibi as mulheres de irem sozinhas para o rio, mas o encanto era forte. Primeiro foi a Teresa. Uma semana depois da festa, ela sumiu. Saiu de tarde para lavar roupa na praia e não voltou. Procuramos o rio inteiro, canoas, lanternas, grito ecoando. Achamos a roupa dela dobrada na areia com um chapéu branco em cima que ninguém reconhecia.
E na água, um boto rosa grande rodando, soprando alto. O corpo dela apareceu 10 dias depois, boiando longe, perto de Santarém, afogada, mas com barriga começando a crescer, e um sorriso estranho, como se tivesse morrido feliz, e na nuca dela uma marca redonda, como sopro de boto. A Rosa Maria chorou desesperada, benzeu a casa toda, queimou a ruda, espalhou sal, mas o boto não parou. Depois foi a Ana. Ela começou a sair de noite escondido, dizendo que ia ouvir o canto. Voltava molhada, cabelo com alga, cheirando a flor. Uma noite de julho, lua cheia enorme, ela não voltou. Procuramos dias, achamos só o vestido dela na beira do igarapé, e pegadas grandes de homem descalço indo para a água, e um boto rosa seguindo a canoa de busca, como se zombasse. O corpo dela apareceu um mês depois, barriga grande, mesmo sorriso. A criança nasceu morta no hospital de Óbidos, menino bonito, mas com um buraco na nuca, como respiro de Dolphin. A Rosa filha foi a próxima, mais nova, mais teimosa, lutou mais tempo, chorava dizendo que ouvia ele chamando, prometendo levar ela para morar no palácio do fundo. Eu vigiava, amarrava ela na cama, chamava padre para rezar, mas numa noite de tempestade, o rio subindo, ela quebrou a corda, pulou na água. Nunca achamos o corpo, só o boto rosa aparecendo toda a lua cheia, soprando perto da palafita. A Rosa Maria não aguentou. Ficou louca de dor, cantando as modas que o boto cantava, chamando as filhas. Uma tarde entrou na canoa sozinha, remou para o meio do rio e se jogou. O corpo dela boiou com o mesmo sorriso. Os filhos homens ficaram comigo. O José virou beberrão, o Raimundo sumiu para Belém, o Pedro virou pescador quieto, as meninas menores foram para casa de parente em Manaus. O Luizinho pequeno eu criei sozinho, mas ele também ouvia o canto às vezes. Eu vendi tudo, mudei para Óbidos, casa de alvenaria, rua barulhenta, longe do Rio Grande. Mas toda festa junina, toda lua cheia, eu ouço, distante, às vezes no sonho, voz de homem bonito cantando moda antiga, cheirando a flor. Tonho, vem ver tuas mulheres, elas estão aqui felizes no fundo. Rosa Maria tá dançando, Ana tá cantando, Teresa tá esperando. Eu tapo o ouvido, rezo o terço inteiro, bebo cachaça para esquecer, mas sei que um dia o rio vai me chamar de vez, porque o boto não esquece quem ele escolheu, e a família que ele encantou nunca mais sai da água.